Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati e hoje estou aqui só. O meu esposo, Marcos, não pôde estar, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dicas, orientações, técnicas básicas de expressividade, para você se apresentar de forma melhor, seja de forma oral ou até musical. Então, nós vamos dar algumas dicas importantes para você. Você sabe que há 3 motivos muito importantes para uma competência comunicativa? Você sabe quais são? Nós temos a necessidade de causar impacto, é um objetivo. Um outro objetivo muito importante é fazer a diferença. E o terceiro é persuadir. Então, são técnicas básicas de comunicação que são usadas na propaganda, nas mídias, na imprensa, enfim, na televisão, em tantos outros meios midiáticos. Então, vamos relembrar? 3 motivos para aprimorar a competência comunicativa: causar impacto, impactar, fazer a diferença, sendo criativo, e também persuadir, seduzir. Bom, eu tenho certeza que você conhece ou aspira ou gosta de algum apresentador ou um comunicador, porque ele tem uma boa dicção, ele tem uma boa apresentação, ele te impressiona. Então, o que chama a sua atenção em um bom ou uma boa comunicadora? Você seria capaz de citar um exemplo? Bom, vamos partir agora para um programa de rádio, seja AM ou FM. Você tem um estilo de música preferido? Você gosta de alguma rádio em especial? Eu, por exemplo, gosto muito da Rádio Nova Brasil, porque toca música popular brasileira de diversos estilos, samba, sertanejo de raiz, toca pop rock, toca baladas, enfim, muita música boa, romântica. E, com certeza, se você gosta de um estilo mais rock, né, 89, ou então uma música mais clássica, como Alfa FM, ou músicas mix nativas, que fazem uma mistura de estilos com músicas também estrangeiras, então, vale a pena conferir, e é importante você saber o que te chama atenção e o que você gosta mais. Isso pode ser muito importante para a sua forma de expressão. E aí, você sabia também que antes da gente começar qualquer palestra ou se preparar para cantar uma música, é muito importante você fazer articulatórios com a sua boca para aquecer tanto os lábios para uma melhor dicção, como também aquecer as cordas vocais. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de exercícios que você pode fazer. Você tem o pratracrá, você pode fazer o bradragrá, ou façachá, ou vazajá, ou vaslajá. À medida que você vai ganhando precisão, você vai podendo fazer mais rápido. Então, pratracrá, pretrecré, pretrecrê, pritricri, protrocró, protrocrô, prutrucru. Se você reparou, quando eu vou da maior, da vogal A até o U, a minha boca ela vai se fechando. Então, eu vou fazer novamente para você reparar. Olha aqui. Bradragrá, bredregré, bredregrê, bridrigri, brodrogró, brodrogru. Ou façachá, fecexé, fecexê, ficixi, fossoxó, fossoxu. Ou vazajá, vezegé, vezegê, vizigi, vozojó, vozoju. Ou vaslajá, veslegé, veslegê, visligi, voslojó, vosluju. Então, à medida que você vai tendo segurança e melhor dicção, você vai poder falando mais rápido e é um aquecimento muito bom para você soltar os lábios, né? Poder falar de uma forma mais ampla e gesticular melhor as palavras. Uma outra coisa importante também em termos de exercícios de dicção é você falar algumas frases que são um pouco difíceis, até um pouco de trocadilhos. Então, por exemplo,
Num ninho de mafagafos, 5 magafafinhos há. Quem os desmagafizá-los? Um bom desmagafizador será. Não, até eu enrolei, né? É difícil. Ou então, por exemplo, o verbo tagarelar, né? O verbo tagarelar no futuro do pretérito. Olha lá. Eu tagaleraria. Tu tagalerarias. Nossa, olha aí, ó, tem um... Ele tagaleraria. Olha só que difícil. Nós tagaleraríamos. E vós tagaleraríeis e eles tagalerariam. Nossa, o verbo tagarelar é difícil de falar. Ou então, uma frase do tipo: não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista. Ornitorrinco com ornitologista, ornitologista com otorrinolaringologista. Porque ornitorrinco é ornitorrinco, ornitologista é ornitologista e otorrinolaringologista é otorrinolaringologista. Nossa, tá vendo? Difícil, hein? Bom, além desses exercícios articulatórios ou de dicção, nós temos também vocalizes, que aí utilizam um pouco mais de melodia na emissão do som. Então, começando pelo mais simples, nós temos, por exemplo, o s, né? Que é um som que as cobras fazem, né? As crianças adoram brincar com esse exercício. Ou então, você faz o S surdo vibrando para o Z, que já fica sonoro. Então, aí já faz o som da abelha. Então, do S surdo para o Z sonoro. Aí nós temos também exercícios de vibração dos lábios ou da língua no palato. Por exemplo, você pode fazer do mais grave ao mais agudo. Ou então vibrando a língua no palato. Simulando o som de uma sirene de ambulância. Então, são muito bons também para aquecer a voz. Um outro exercício que pode ser também gradativo é o vi. O vi, ele é bastante vibrante. Então, dá para se lembrar. Então, você começa com a tonalidade mais baixa e vai aumentando a tonalidade. Por exemplo, vivi-o, vivi, vivi-o, vi-o, vivi, 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 vivi-o, vivi, vivi-o, vi-o, vivi. E pode aumentar um pouco mais, se você conseguir, ou então ir decrescendo, certo? Um outro exercício que as crianças adoram também, mas que você também pode fazer, é o crá-cré, cri, cró, cru, tiruliro, crá-cré, cri, cró, cru, tirulá. Ou então uma frase do tipo: uma escada vou subindo para não ficar no chão, uma escada vou descendo para então chegar ao chão. Ou então apostilas de técnicas vocais, que você tem exercícios nas escalas de sol, que você pode fazer ascendentes e descendentes ou em terças, enfim, exercícios de técnica vocal que você pode se aprimorar e procurar fazê-los também. Tem um exercício muito legal que é do Faustini, eu aprendi há uns anos atrás no Expressão de Louvor e gostei muito. É uma melodia de aquecimento vocal. E ele fala exatamente o seguinte, ó. Um corpo frágil não pode nos dar uma voz ágil que possa agradar. A voz treinada é melhor construir. Ela é adequada e gostosa de ouvir. E tem 5 estrofes com essa letra, com a mesma melodia,
mas variando as palavras e dando dicas também de como se expressar melhor com a sua voz e com aquecimento vocal. Bom, mas não só de articulatórios ou vocalizes ou aquecimento vocal, um bom comunicador se faz. Nós temos também a necessidade de ter uma leitura, um exercício de leitura que valorize a entonação. Então, um exercício simples nos diz o seguinte, ó. Você fala uma frase e a mesma frase se repete com entonações diferentes. Por exemplo, o exercício de dizer está chovendo. Então, você está constatando, está chovendo. Ou duvidando, parece que está chovendo. Afirmando, está chovendo. Ou interrogando, está chovendo? Ou contradizendo, não está chovendo, não. Ou admirando, nossa, que chuva! Ou se alegrando, acabou a chuva! Ou então, apressada, estou com pressa porque vai chover. Enfim, você pode pegar uma frase e fazer essas diferentes entonações para você treinar a sua expressividade. Uma outra forma também é fazer uma leitura dramática. Então, você pode pegar uma música ou um salmo que você saiba. Por exemplo, Salmo 23, você saiba de cor, né, de coração, e você possa memorizar e expressar, focando na letra e na entonação. Então, por exemplo, o que nos diz o Salmo 23? Olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vocês viram? Você pode fazer isso de frente para o espelho, observando a tua face, as suas expressões faciais, o seu gesto delicado e simples com a mão, não é? E você pode se exercitar dessa forma, e você vai ter um feedback automático. Isso é muito importante. Você pode treinar uma música, cantando com playback, ou cantando sendo acompanhada por um piano, um violão. Sempre é bom, quando você não tem muita segurança, treinar de frente de um espelho, se projetando e observando pontos que você pode melhorar, certo? Bom, agora eu queria falar com vocês um pouquinho de estilos de comunicação. Você sabia que tem diferentes estilos? Bom, tem pelo menos 4 muito conhecidos. Um deles é o estilo analítico. É aquela pessoa que analisa, fica assim, com cara de interrogação, com cara de conteúdo, não é? A propaganda até expressava isso. Então, a pessoa analítica, o nome já diz, ela analisa, ela é uma pessoa concentrada, focada. Então, ela tem um raciocínio lógico, um raciocínio sistemático, é uma pessoa prudente. Por outro lado, temos também uma pessoa autoritária. É aquela que fala que é eficiente, é bastante decidida, é decisivo e é pragmático. Né? Até a forma de falar ela é assim, assertiva ao excesso. Temos também uma pessoa amigável, que é uma pessoa cooperativa, é uma pessoa muito diplomática, faz a política da boa vizinhança, sabe aquelas pessoas em vocação para ser deputado, senadores, políticos, né? Estão sempre fazendo a política da boa vizinhança, leais, né? Todos têm os seus pontos positivos. Mas nós estamos aqui enfatizando a pessoa que é expressiva. Ela é entusiasmada, ela é persuasiva, ela consegue captar o público, né? Chamar atenção para si, e também é uma pessoa espontânea, né? Ela não fala assim tudo entrecortado, ou não fica pensando com intervalos entre as palavras. Ela é espontânea, é uma pessoa alegre, entusiasmada, animada, e isso é importante. Isso transparece a expressividade. Então,
A expressividade, ela tem que estar num limite entre a assertividade, na assertividade você tem que... O que é ser uma pessoa assertiva? Uma pessoa convincente, uma pessoa que afirma, é afirmativa, né? Isso é importante, a assertividade é um grande valor da comunicação. Você tem que se fazer entender, a sua mensagem tem que chegar de uma forma clara. Então, ser assertivo é uma pessoa que se expressa bem, de forma afirmativa, de forma a convencer também as pessoas. E aí, se nós pudéssemos mostrar as modulações vocais que esses estilos de comunicação têm, nós poderíamos fazer o seguinte: uma pessoa analítica geralmente tem uma voz neutra, com pouca melodia. Uma pessoa autoritária tem uma voz forte e geralmente o final é mais grosso, mais grave. Uma pessoa amigável tem uma voz meiga, tem uma voz mais fina. Já a pessoa expressiva é uma pessoa que modula a sua voz, vai do grave para o agudo, do agudo para o grave, e tem essa modulação fina e grossa, né? Mais sonora, mais surda, mais suave e mais forte. Bom, se eu fosse exemplificar, por exemplo, falando uma frase usando uma modulação ascendente. Então, por exemplo, este produto é excelente. Ou então, essa marca é sinônimo de inovação. São modulações ascendentes. Um outro exemplo. Quem não sabe o que procura, não valoriza o que encontra. Você percebeu que eu terminei sempre as frases com uma modulação ascendente? Agora, uma modulação descendente. Este produto é excelente. Essa marca é sinônimo de inovação. Quem não sabe o que procura, não valoriza o que encontra. Depende. Às vezes, narrações, sendo mais graves, têm um impacto maior. Modulações mais ascendentes são muito mais presentes, por exemplo, em rádios jovens, a rádio rock, né, que as pessoas falam muito rápido e sempre com uma animação lá para cima. Muito bom dia para você que está aqui. Nós vamos passar esta manhã ouvindo muita música boa, não desgruda. Enfim, com certeza você já percebeu um comunicador falando dessa forma numa rádio jovem, né? Uma rádio agitada, que não dá para falar assim calmamente para os jovens. É muito desmotivante, não é verdade? Bom, um outro exemplo é o seguinte: se você se lembrasse de um apresentador, de um locutor, de um comunicador que é bastante expressivo, você se lembra de algum? Bom, eu vou dar um exemplo aqui. O Tiago Leifert, né? Ele tem um ótimo estilo para falar com as pessoas, com grupos de pessoas. Ele é sorridente, ele é carismático, ele é expressivo. Então, tenta se espelhar em pessoas que são importantes para você. E, a partir disso, tentar fazer estas modulações. Então, este produto é excelente. Essa marca é sinônimo de inovação. Ou, quem não sabe o que procura, quem não sabe o que procura, não valoriza o que encontra. Não é verdade? Então, tenta sempre fazer essas modulações. Além delas darem uma conotação positiva, você já percebeu quando você vai assistir uma palestra que a pessoa é monótona? Ah, não sai daquela linha? É muito desmotivante, você dá um sono, não é verdade? Os pastores, por exemplo, eles têm que ter retórica, né? Se é um pastor que tem uma voz linear, o conteúdo tem que ser muito bom para você prestar atenção. Mas, de vez em quando, precisa dar uns berros, assim, forçar um pouco mais a voz para que a plateia preste atenção e você seja capaz de persuadir. Então, é importante você ter modulações da voz para que você se faça interessante e não seja uma pessoa monótona, entendeu? Vamos tentar praticar isso. Outra coisa importante também são as modulações expressivas, variações na voz, por exemplo. A frequência é fundamental, a intensidade. Eu posso falar de uma forma mais suave, posso falar de uma forma mais forte, posso falar de uma forma mais grave
e posso falar também de uma forma mais aguda. Enfim, tudo varia. Um dia desse eu estava ouvindo um programa de um dublador, né? Ele valoriza muito as vozes femininas, aliás, ele dubla mulheres norte-americanas. Esqueci o nome do dublador agora, mas e ele fala assim que as mulheres, as narrações, são sempre muito agudas e tem um quê de sedução. Então, por exemplo, e assim, são sempre situações trágicas, né? Que eu estava atravessando a rua e de repente surgiu o bombeiro Brian, sempre tem um bombeiro chamado Brian, e surgiu um bombeiro Brian e a minha cachorra foi atropelada. Ah, que farei? Ah, como me expressarei? Enfim, eu não lembro o nome dele, mas eu vou depois mostrar para vocês. Então é interessante, porque você faz sempre uma modulação aguda, não é? Ou então, como a Marília Gabriela fala de uma voz assim, enfática, e ao entrevistar as pessoas, tem uma voz grave, o que você pensou em fazer? Ou como a Ana Carolina, não é? Então, procura aprender essa musicalidade, essa melodia dos apresentadores, de cantores, de narradores, de locutores, para que você possa achar o seu métier ou as suas possibilidades vocais, certo? Bom, uma outra coisa interessante, se você se lembrar do Mário Sérgio Cortella, né? Ele sempre fala. Ah, me lembrei aqui do nome, acho que é Jefferson Schroeder. É isso aí, ó, o Léo aqui me ajudou. O meu apoio aqui de TI. Então, ele é muito interessante, ele tem uma variação vocal, assim, enorme, e ele fala bem assim. Então, as mulheres têm que prestar atenção, porque qualquer coisa ruim pode acontecer a qualquer momento, e quem sabe um bombeiro Brian surja para te ajudar, certo? Ou então o Cortella, como fala assim, sempre é tempo para o conhecimento, não é verdade? Alguma coisa assim. Ou o Calbi Peixoto, quando cantava, né? Conceição, eu me lembro muito bem. Enfim, há muitos estilos e vale a pena entender, até para tentar imitar e captar a essência da voz. Não imitar alguém, mas tentar fazer exercícios para que a sua voz consiga ter modulações diferentes. Se você procurar no Google, locutores, você vai perceber que um mesmo locutor pode ter várias entonações, vários estilos, e você pode aprender com isso para ter uma riqueza vocal maior, não é verdade? Mas sem tirar a sua personalidade. É importante que você faça exercícios para modular a sua voz. Outra coisa, em relação à fala, é importante também que você tenha um ritmo. Né? Você não pode falar assim toda vez sem parar, sem poder respirar, porque ninguém vai entender o que você vai falar, né? Então, você tem que falar de uma forma mais pausada. Então, a velocidade da fala tem que ser concatenada. Você também tem que ter pausas. A pausa, muitas vezes, dá um suspense. Então, com vocês, aí vou apresentar alguém que está vindo, um convidado especial, né? Eu fiz uma pausa, uma suspensão. Ou então, ênfases. O nosso programa de hoje vai falar sobre expressividade vocal para falas, apresentações e canto. Entendeu? Bom, outra questão que eu abordei foram as entonações ascendentes ou descendentes. Então, todos esses são ingredientes para o seu mix vocal, para você treinar as suas técnicas básicas. Bom, além de tudo isso que nós falamos, você também pode reparar que nos programas de rádio, muitas vezes o apresentador pode não concordar com tudo que a rádio veicula, mas é importante que ele tenha uma fé cênica. O que é fé cênica? É acreditar no poder da dramaticidade, da representação, daquilo que eu desejo vender, né? Então é importante que você preste atenção nesse poder que a rádio tem num processo de fazer, que o locutor influencia, não só em relação à música que vai tocar na sequência, mas também
mesmo que ele não goste, né? Eu não tô, as pessoas precisam de trabalhar, nem sempre a gente faz o nosso trabalho, tudo que nós gostamos. Sempre, às vezes, tem umas tarefas mais difíceis, algumas coisas que nós não gostamos muito, mas que é importante que nós demonstremos esse vigor. Então, por exemplo, ao anunciar, e com vocês, Roberto Carlos, o nosso rei. Eu posso não gostar de nenhuma música do Roberto Carlos, não é o caso, eu gosto de várias, né? Mas é importante que você demonstre aquele entusiasmo, para que você possa. Lady Laura, né? Essa é uma das que eu não gostava muito, mas em compensação, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, a música que ele fez em homenagem a Caetano Veloso, né? Aliás, Caetano Veloso fez em homenagem, Roberto Carlos fez em homenagem a Caetano Veloso quando ele estava no exílio. Bom, agora me achei. Então, é uma música bonita, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Enfim, além disso, além de toda a questão da fé cênica, que é acreditar no que você está falando, mesmo que você não goste, né? É importante que você também procure falar corretamente. Tem pessoas que têm bastante dificuldade com o plural, né? Nós vai, ou então um chops, dois pastel, né? Paulista gosta de falar assim, um chops, dois pastel. Então, tem que entender que o plural, quando não é falado de uma forma correta, ele agride os nossos ouvidos. Então, procura prestar atenção nas concordâncias verbais, no contexto, na lógica, na comunicabilidade, né? São importantes. Eu devo cortar repetições, não só para a escrita, mas também para a fala. A língua portuguesa ela é tão rica, tem tantos sinônimos, né? Saudade não tem tantos sinônimos para saudade, mas a ausência, o desejo de revê-lo. Eu tenho tantas saudades, estava com tanta vontade de te ver novamente. Enfim, você pode falar, às vezes, o verbo, o mesmo sentido, você pode usar de diferentes formas, não é? Então, procurar o objetivo, eu viso, eu tenho aspirações, eu desejo, eu almejo. Todos esses, por exemplo, são verbos que exemplificam um desejo forte, uma expectativa, uma aspiração. Então, você pode usar várias palavras para modificar os sentidos ou até fazer metáforas, né? Meu amor é como uma flor do campo, né? Meu amor não é uma flor, mas ele pode expressar o perfume, a singeleza, a delicadeza, né? Então, é importante, viu? Os namorados têm que saber fazer essas metáforas com as namoradas e vice-versa. Bom, outra coisa importante é o seguinte, vamos relembrar aqui alguns segmentos de rádios, né, para entender. Por exemplo, nós temos a CBN News, né? Você tem notícias, então são rádios jornalísticas, de cunho de reportagens. Você tem popular, como a Nativa, você tem família, que é Disney, né? Então, cantam as crianças, cantam as mães, os pais no carro. Você tem a jovem, estilo metropolitana, Transamérica, 89, rock, né? A Rádio Rock, né? Você já viu eles fazendo um slogan? O adulto, contemporânea, como, por exemplo, a Alfa, a USP, a Eldorado. Então, para cada rádio, a gente tem sempre um estilo de locução diferenciado. Por que isso? Que é para captar o seu público. Como eu falei, uma rádio jovem não pode falar assim, estilo Alfa FM. Não dá. Né? Ou também uma rádio Alfa FM também não fala, e aí, 89 fã do rock para você. Não pode falar assim, né? Passa lá no pedágio, então, no porta-treco, né? Pega lá o seu porta-treco no pit stop do pedágio, né? Não pode falar. Então, você tem que ter um estilo para cada momento. Então, se às vezes é um momento mais intimista, você tem que se concentrar, fazer uma entonação mais suave, mais clássica. Se é um momento mais de humor, de confraternização, você pode dar umas enlouquecidas, falar mais rápido, falar com entonações diferenciadas, entendeu? Para captar a atenção da sua plateia, do seu público. Bom,
E também o que é importante? Para cada notícia, e eu estou falando que tipo de notícia? Não é só na rádio, não é só aqui numa apresentação de programa, pode ser um podcast, pode ser um news da sua igreja, né? Na nossa igreja nós temos o Lapa News, você pode ter o Nida News, você pode ter Nezer News, enfim, Santo Amaro News, ou notícias da Rádio Santo Amaro, não é? Enfim, vários trechos que podem ser harmonizados com o espírito da mídia que você quer transmitir, que você quer usar. E aí, por exemplo, na Band FM News, sempre há uma entonação positiva, com simpatia e descontração. E se você também já ouviu rádios populares, né? Aí é o preço da farinha, é na feira, é. E aí, moça, o que você vai fazer hoje? Liga aqui pra gente. E aí nós vamos sortear aqui um porco, entendeu? Enfim, mesmo que não seja palmeirense. E aí, então, você pode perceber esses vários estilos, tá bom? Aí, por exemplo, ó, se eu pudesse exercitar, lógico que uma rádio sempre tem um podcast, você pode colocar uma vinheta de fundo, uma música, e você pode falar. Então, por exemplo, aqui, vou fazer uma simulação, né? Então, Rádio Senac, a melhor do Brasil, e com vocês, muita coisa boa nessa noite. Nós vamos aproveitar até a meia-noite e ouvir muito som legal. E você tem aqui, na sequência, Capital Cities, Safe and Sound, e depois Anitta com Medicina. Aí você faz um desanúncio que é... E você ouviu Medicina com a Anitta aí, Safe and Sound, um Capital Cities. Pega lá pedágio, tá rolando pedágio no Senac FM, na Avenida Imirim 900, Zona Norte. Carros e motos adesivados que passam por lá ganham porta-trecos personalizados da Rádio Senac, a melhor do Brasil. E concorra a 1 hora de prêmios lá no cartódromo da Granja Viana. E com vocês, Alice Merton, No Roots. Enfim, exemplos desse tipo. E você tem tanto uma saudação, quanto o anúncio de músicas por 1 hora, por meia hora. Aí você pode fazer um pedágio, onde você anuncia uma campanha, uma promoção do seu podcast, da sua igreja, da sua rádio, do seu programa, e na sequência você coloca mais músicas, certo? E aí você vai configurando. Para você que está começando agora, né? Eu também não sou uma locutora, eu fiz um curso no Senac com algumas dicas, isso foi importante. Mas você pode treinar esses roteiros, construir histórias fictícias para que você possa exercitar sua capacidade criativa e de entonação vocal. Tá bom? Entendeu? Agora, nós vamos falar o seguinte: como é que é basicamente uma estrutura de uma locução ou de uma narração? Você tem que pensar numa vinheta. Por exemplo, o nosso programa Música e Adoração tem uma vinheta que começa, né? Uma musiquinha de jazz. Aí você tem uma locução, Música e Adoração, com Marcos e Doris Larizati, né? A Natália fez essa narração para a nossa vinheta introdutória. Então, ela chama atenção, é um estilo musical do jazz, do improviso, que tem muito a ver com a nossa proposta aqui, da nossa web rádio, traduziu bem esse sentido. A letra, né, com a tipologia da fonte, parecendo notas musicais, num compasso, num pentagrama, né, e com a clave de sol ao meio, né. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um instrumento que é construído aqui com retalhos de papel, colagem, não é? Um patchwork de papel, que é muito bonito. Então, sempre o ambiente onde você vai gravar tem que transmitir um pouco da essência do programa que você deseja, né? De preferência uma cor forte, de fundo, já que eu não estou com maquiagem, estou assim meio pálidazinha aqui, né? Depois de um dia de trabalho, mas enfim, estamos aqui para tentar comunicar e passar a nossa mensagem. E aí, o que é interessante? Além dessa saudação e dessa abertura que marca o seu podcast, o seu programa, é importante que você faça uma edição das principais notícias da mensagem que você quer transmitir, não é? E sempre procure ter uma abordagem criativa. Você pode usar um boneco, né? Um boneco com a mão, você pode usar um microfone com aquele bocão, sabe? Que parece uma simulação. A gente está nessa fase das máscaras, né? Eu achei muito engraçado. Fui lá em Curitiba. Aí o Júnior, que é o marido da Daniela, comprou uma máscara que tinha um sorrisão aqui, parecendo do Coringa.
E ele colocou aquela máscara e ele andava, ainda botava uma máscara preta embaixo, parecia que ele estava mesmo com aquele sorrisão. E ele passava para os guardas e fazia uma cara meio de bobo, assim, era muito engraçado. Então, quer dizer, tem formas muito criativas de você chamar atenção sobre si de uma forma legal. E uma outra coisa também é assim, por exemplo, a nossa igreja, né? Ela tem um slogan. Então, ela é ensino reformado, testemunho ao próximo e serviço cristão. Então, por exemplo, é o slogan da nossa igreja, não é? E no fechamento, a gente faz aqui, por exemplo, curta, compartilhe e nos acompanhe em nossas redes sociais. Então, tem um slogan que sempre fecha, ou, como eu falei, Rádio Senac, é a melhor do Brasil, né? A nossa rádio, nosso programa tem Sextou, que o reverendo Sérgio faz, ou o nosso programa tem um slogan inicial também, nas ondas, a Rádio Ipelapa, nas ondas da fé reformada e também com ondas musicais. Então, nós introduzimos, porque nós temos música no nosso programa e falamos sobre música e adoração. E você pode ficar pensando, mas o que tudo isso tem a ver com música e adoração? Mas tem tudo a ver, porque muitas vezes você está no Ministério de Louvor, você vai apresentar uma música, ou um cântico, uma sequência de 3, e você tem que ter uma abordagem criativa, você não precisa ficar falando a cada cântico, você pode emendar a essência da mensagem dos 3 cânticos numa única frase e chamar atenção. Ou você pode, até o grupo vir, né, na frente, porque uns são mais demoradinhos que outros, você pode fazer já uma abordagem introdutória, aí dá tempo deles chegarem, começarem a fazer a introdução e vocês poderem cantar em vozes. Ou então você vai fazer um solo, um dueto, um trio, um quarteto, enfim. E a mensagem não é tão clara. Então, por exemplo, num futuro próximo, eu vou cantar uma música da Mulher Samaritana. No primeiro momento, não é tão perceptível. Então, eu preciso apresentar que essa é uma música de uma mulher que se encontrou com Jesus e foi encontrada por ele à beira de um poço, onde foi-lhe oferecida a água da vida. E a mulher perguntou, mas como eu vou beber dessa água e vou voltar a ter sede? Aí Jesus falou, se você soubesse quem é a água da vida, você pediria e jamais teria sede, nunca mais teria sede. Então, é uma metáfora, mas que precisa ser explicada para que as pessoas possam entender o sentido real da água da vida, que é o próprio Cristo. Entendeu? Bom, outra coisa importante também é quando você vai dar uma aula na escola bíblica dominical, você precisa chamar atenção sobre determinados aspectos, para não ser monótona, para fazer com que as pessoas prestem atenção em você. Ou mesmo um sermão, né? Tem pastores que têm uma voz mais modular, mais linear. Tem pastores que já variam a entonação e chamam atenção para aquilo que é necessário ouvir. Então, é importante que você fique ligado nisso. Às vezes as pessoas estão pouco perceptivas, mas é muito importante o poder da retórica, da expressão, de ser uma pessoa espontânea e comunicativa. Com certeza você vai angariar lucros para você. Não só do ponto de vista de chamar atenção sobre a sua pessoa, não para aparecer ou ser mais vaidoso ou orgulhoso, não, mas para você se fazer entender, para você ser atraente, ser uma pessoa que persuade, que capta, né? Que simpatiza com outros e também tem empatia. Essa é uma outra coisa legal também. Quando você está conversando com alguém e você observa que a pessoa faz determinados gestos, você pode fazê-los também. Isso é uma empatia, colocar-se no lugar do outro, e o gestual, o corpo fala pelo gestual também, né? O corpo fala sempre, não só pela voz. Né? Se eu quiser dar uma mensagem de ânimo, eu tenho que expressar esse ânimo. Se eu quiser ser mais dura, eu tenho que ser mais séria. Se eu quiser ser mais convidativa, eu tenho que chamar atenção para mim, entendeu? Então, são expressões, são modulações, são expressões faciais e do corpo que te ajudam a ser coerente com a mensagem que você vai passar. Porque se você falar de uma forma e se expressar de outra, as pessoas ao vê-la ou ouvi-lo ficaram confusas. O que ela quis dizer, né? Aí, por isso que muitas vezes a pessoa soa de uma forma dissimulada ou hipócrita, porque ela fala, ou olha, ou se expressa de uma forma que não condiz com o seu discurso, certo? Então, é importante prestar atenção nesse conjunto de fatores. Outra coisa importante também é um fluxograma comunicativo. Então, tudo isso alinhavando. O que é importante? Identificar a ideia-chave do que você deseja transmitir,
analisar o contexto, chamar atenção para um segmento ou um ponto específico, definir a abordagem, se você vai ser mais sóbria, mais bem-humorada, mais alegre, mais melancólica, mais triste, tudo depende do teor da mensagem. Conclua com impacto, treine, 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 né? Em francês, ensaio é répétition. Então, você tem que repetir, 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 até ficar firme naquilo que você quer. E prepare o seu estado interno, né? Muitas vezes você vai lá como um gatinho, mas você tem que ser um leão. Você tem que se posicionar de uma forma que você chame atenção para si, certo? Bom, e aí você vai poder se exercitar de várias formas. O que é interessante? O que você pensa determina o seu comportamento. Às vezes as pessoas vão para uma prova, vão para uma entrevista de trabalho, vão para um solo ou executar uma música tímidas, pensando que vai dar errado e acaba dando errado. Então você tem que fazer o máximo que você puder, treinar, se exercitar e na hora você vai dar o melhor de si. Esquecer que quem está ali sabe menos que você. Você se preparou para aquilo. Então, seja uma palestra, seja uma apresentação, seja uma música, seja um solo com instrumento, você tem que ser positivo em pensar que você vai dar o melhor de si, né? Então, prepare o seu estado interno para as suas apresentações, né? Faça como os profissionais da comunicação. Prepare-se. Improvisar, pessoal, é algo que é um background. Improvisação é experiência. A pessoa só é capaz de improvisar quando ela tem um repertório, não é? Por exemplo, você vê esses stand-ups. Os caras fazem graça, improvisam com o tema, você coloca uma palavra, uma situação, os caras improvisam, porque eles já treinaram muito. É lógico que eles têm um talento natural também, ou desenvolvido. A pessoa já tinha, sabe aquele mais engraçado da turma? Ou a mais falante, ou a que... Lógico, cada um tem os seus talentos, suas habilidades, capacidades. Mas eles tiveram que treinar, amadurecer, ensaiar. E por isso que são capazes de improvisar. Isso te dá também com a expressão, com a comunicabilidade, com a expressividade, seja ela oral ou musical, cantada, né? Para você fazer uma segunda voz, uma voz mais aguda, uma voz mais grave, você tem que ter esse background, para que você possa executar na hora. O jazz é uma manifestação muito rica disso, né? O jazz, geralmente, os músicos são expertises, né? São virtuosas naquilo. Por isso que eles têm capacidade de ouvir ao outro, improvisar, colocar uma música, um trecho, um arranjo, uma melodia, naquele momento onde o outro faz a base, o outro faz um solo. Enfim, então é muito bonito. O jazz é um grande exercício nessa área. E aí, se para você saber se você está aprendendo, não, procura se exercitar nisso também, ó. 7 características de quem aprende rápido. Quem é que aprende rápido? É aquele que não tem vergonha de dizer que não sabe. Eu não sei, mas eu posso aprender. É também aquele que aprende fazendo, como eu disse, se exercitando. É aquele também que tem curiosidade, vai atrás das informações, procura saber mais, não é? Consegue explicar a uma criança o que ele aprendeu. Você sabe que a melhor forma de aprender é ensinar? E é capaz de imaginar uma situação, né? Sabe programação mental? Quando você pensa em uma coisa, você tenta imaginar, olha, eu vou chegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenta se programar mentalmente. Isso ajuda muito, porque você prepara o seu espírito, o seu comportamento, para que você tenha menos negatividade, esteja mais preparado para possíveis situações. Também pesquise e leia bastante sobre o assunto que você quer explorar. É importante também ter interesse e foco, para que você possa manter o interesse e foco da sua plateia. Bom, tudo isso é importante porque os próximos passos são treinar, apresentar, avaliar e programar. Então, procure se exercitar nas suas várias possibilidades para que você possa se expressar melhor, não é? Então, não se esqueça, vamos recuperar aqui, fazendo um resuminho do que dissemos. Começamos o nosso programa falando da necessidade de você ter referências para tudo. Referências orais, referências musicais, referências de retórica.
Então, pensa numa pessoa muito comunicativa, que você gosta de ouvir, que você se sente envolvido. Tenta perceber quais são as técnicas que essa pessoa utiliza. Gostou? Gostou de estilo musical? Que músicas você mais gosta? Que estilo musical te chama mais atenção? Presta atenção no que você pode incorporar no seu dia a dia, na sua fala, na sua expressividade. Modulações, agudas, graves. Procure também, após esse exercício de pesquisa de comunicação, exercitar a sua voz. Você tem que aquecer. Assim como o corpo precisa de um aquecimento para começar uma corrida ou exercícios localizados, né? Você vai fazer um alongamento, você vai fazer um aquecimento, a sua voz também. Então, procure fazer exercícios articulatórios, com procure fazer exercícios de dicção, onde você fala palavras difíceis e procura pronunciá-las muito bem. Paralelepípedo, otorrinolaringologista. Olha, quem gosta pode assistir aquela menininha Alice, que mora lá em Portugal. A menininha fala umas palavras super difíceis para a idade dela, desde bebezinha. É lógico que ela tem uma capacidade comunicativa muito desenvolvida. Com certeza ela vai poder ser uma apresentadora, uma jornalista, uma cantora, enfim. O que ela quiser, porque do ponto de vista vocal e de verbalização, ela é muito boa. Você também pode fazer vocalizes e aquecimentos vocais, exercícios com palavras, com melodias, com entonações. A partir daí, você está preparado vocalmente para a sua apresentação, para a sua palestra, para o seu canto, ou para a sua aula, ou para o seu culto, para o seu sermão. E aí, outra coisa importante é construir também o enredo, o roteiro do que você vai falar. O que você vai dizer? Vai ter que ter um clímax, né? Um crescente, chega num clímax e decresce. Você volta calma. Então, chama atenção para os pontos mais importantes. Tenta usar técnicas inusitadas, criativas, para chamar atenção sobre si. E treine, treine, treine. Utilize os slogans da sua igreja, do seu programa. E chame atenção para ser um bom comunicador. Eu, quando criança, gostava muito do Chacrinha, né? Não sei se você conhece. Mas Chacrinha tinha uma máxima que era assim: quem não se comunica se estrumbica, ou se trumbica, né? Então é importante se comunicar para se fazer entender. E a comunicação é complexa. Muitas vezes eu falo A, você entende B, tem o ruído C, tem o que o fulano entendeu que é D, e assim vai. Parece que tem pelo menos uma comunicação 6 linguagens. O que eu disse, o que eu pensei que disse, o que você ouviu, o que você pensou que ouviu, o ruído que atrapalhou, enfim, o que de fato se falou. Então, é importante que você preste atenção nessa emissão da mensagem e no que a sua plateia, o seu público é capaz de entender. E uma coisa boa também é sempre perguntar no final: o que vocês entenderam? Fez sentido para vocês isso que eu disse? E aí vocês vão poder ouvir do seu público o que pode ser melhorado. E aí eu encerro o nosso programa hoje dizendo o seguinte: se você gostou, você dá uma curtida. Se não gostou, pode mandar uma mensagem para nós. Olha, Doris, olha, Marcos, eu gostaria de ouvir vocês falarem sobre isso, sobre aquilo, e nós vamos avaliar. Estamos caminhando aí para o fim do nosso programa e foi muito bom ter você conosco. Saudações musicais e espero que você seja um apresentador melhor e que, quem sabe, um dia esteja aqui conosco fazendo esse belo programa de uma forma mais criativa. Por hoje é só. Obrigada, Léo. Obrigada a você que nos aguentou aqui até o fim desse programa e contamos com você para a próxima. Tchau, tchau. Say hey, hey, hey. Vem aí, Mega Noite Abel Volks. Dia 19 de abril, no Parque de Exposições de Inhumas. Você não pode perder. Compre um, compre 2 e leve mais um grátis. Vem pro Mega Saldão Ricardo Eletro. Nesta segunda, não perca, essa turminha de primeira vai aprontar todas na sessão da tarde. Beethoven, Altas Aventuras. Futebol 2018, oferecimento, Goodyear, pique nas asas da Goodyear. Maria do Bairro, de segunda a sexta, no SBT.
Atenção, amigos, amantes do rodeio. Eu, Ivan Diniz, estou juntinho com vocês. Arrepia Santa Rosa! Quem vos fala é Cid Leclerc, a voz padrão do rodeio. Divina Expo 2018. Job and baby. Pare, querido caro telespec, que estamos voltando para a TV. Pânico no SBT. Em breve, em 2019. Obrigada. Domingo, 3 de julho de 2018. O maior festival do Brasil. Com as melhores atrações. Vila Mix Goiânia 2018. Alô, você, meu amigo, minha amiga. A Eletrosom tá trazendo o menor preço. A qualidade, preço é o mínimo que a gente faz. Novo residencial Aldeia do Vale, com 3 quartos e uma super sala. Aldeia do Vale lá do Alto. O melhor vestiário tem que ter reserva. Isso mesmo, reserva. Já faz parte da sua vida. Reserva. Use sempre. Essa é algumas de nossas vozes que você pode adquirir através do nosso e-mail caio-cct@hotmail.com. Forte abraço, meu povo. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati. Um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.